o Pai fala conosco que nascer da terra, da carne, do sangue, do homem, mas tudo é enviado, transmitido e revelado pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco essa noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Atos 9, ó, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Igreja, observe que Saulo, ele perseguia o discípulo de quem? O discípulo do Senhor Jesus. Se era mulher, se era o quê? Se era homem, era o quê? Respirar o quê? Ameaças, o quê? Ameaças de morte. Então Saulo era o quê? Era um perseguidor. Saulo, ele era o quê? Ele era um crédulo. Saulo, ele o quê? Ele não queria ouvir o quê? A palavra de Deus. Fala sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Hoje em dia não tem pessoas como Saulo? De repente até dentro do quê? Da nossa casa, de repente entre quem? Entre nossa família. Não tem pessoas como Saulo que o quê? Que não quer aceitar a palavra, não quer o quê? Não quer ouvir sobre o Senhor Jesus. Aí fora tem muitas pessoas como o quê? Como Saulo. Tem pessoas aí fora que se pudesse matar os cristãos, matava. Tem pessoas aí fora, se pudesse torturar, né, pessoas que buscam Deus, isso o que faziam. No Brasil, tem pessoas que fora, mas fora do Brasil, muitas pessoas o quê? São perseguidas. No Brasil, ninguém é perseguido não. No Brasil, é o que? Um país livre. Para o quê? Para a pessoa, a pessoa, eu esqueci a palavra agora, não é exercer a fé, não é outra palavra, mas Brasil é um lugar que a pessoa pode o quê? Que ela pode, ela não pode ter vergonha do quê? De confessar a sua fé. Mas tem países aí fora que as pessoas fazem, de repente a Bíblia foi proibida, tem pessoas que só tem uma página da Bíblia lá que a pessoa lê escondido. Tem países que a pessoa não pode nem ter o quê? De repente, no Brasil, né, tem pessoas que, em vez de ler a Bíblia, né, ela quer olhar ali, de repente ela tem um aplicativo na Bíblia no celular. Mas dizer, não por falta de opção, porque o certo é ler o que a Bíblia fala. Mas tem países que a pessoa não pode nem ter no celular o aplicativo da Bíblia. É um país que o governo controla tudo. É um país que o governo permite o povo só ver a notícia que eles querem. Somente isso. É um povo o quê? Oprimido. Então tem países que as pessoas estão o quê? Sofrendo como o próprio discípulo sofreu. Então tem pessoas o quê? Existem pessoas ainda com Saulo que o quê? Que respiram o quê? Ameaça de morte. Então Saulo o quê? Saulo ele o quê? Ele desejava o quê? Matar as pessoas o quê? Que confessavam Jesus, confessavam o quê? Confessavam a fé. Então Saulo o quê? Estava determinado o quê? A matar pessoas que ele encontrava. Ele pediu o quê? A autorização. Então, igreja, tem pessoas hoje como o quê? Como Saulo. Não quer o quê? Não quer acreditar na palavra de Deus. Mas igreja, tem uma coisa, ó. Todo ser humano é o quê? Deus permite até o quê? Um certo ponto, um certo momento. Deus, quando quiser parar a pessoa, o quê? Ele para. Pode ser considerado um homem mais bravo, um homem que não tem ninguém, a mulher mais brava, que não tem mais ninguém, que de repente tem um ensino nas costas, que fez tanta maldade, mas até o que o dia de Deus permitiu
que o que a pessoa ir, mas Deus para qualquer o quê? Qualquer um. Como diz o quê? O Saulo. Saulo estava o quê? Determinado o quê? A matar. Ele pediu ordem, pediu autorização para poder o quê? Matar ele, o quê? Respirar o quê? Ameaças de morte. Como os discípulos sabiam que Saulo estava na cidade, se escondiam. Quem ia ficar para morrer? Quer dizer, Saulo era temido. Mas observe no versículo 4: e caindo por terra, ouviu o quê? Uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, igreja, quem persegue o discípulo de Jesus está perseguindo quem? Ao próprio Senhor Jesus. O que como a pessoa sabe que é um discípulo de Jesus? É quando ela faz, o que Jesus mandou fazer: negar a si mesmo, tomar a cruz o quê? E seguir Jesus. Isso é discípulo. É a pessoa falar: eu estou negando a mim mesmo, a minha carne, a minha vontade, o meu eu, os meus desejos. Estou o quê? Carregando a minha cruz. O que é a cruz? A cruz é as lutas. A cruz é os problemas. A cruz é o quê? São choros. São o quê? São as tristezas. São o quê? As decepções, frustrações. Que é isso? A cruz. Quando nós choramos, estamos o quê? Carregando a cruz. Podemos chegar no momento de até se ajoelhar por peso da cruz, mas o quê? Não podemos desistir de carregar a cruz. Então, no momento que nós negamos a si mesmo, tomamos a cruz e seguimos Jesus, somos discípulos dele. E se alguém, o que nos perseguir, está o que? Perseguindo o próprio Senhor Jesus. E essa pessoa, ela já o que? Deus já colocou limites sobre ela. Não vai continuar a perseguição. Agora, observe que Saulo, ele perseguiu, mas depois ele o que? Ele pregou que a palavra de Deus. É isso que Deus faz. Porque na verdade, quem nos persegue, na verdade, não é nem o homem, né? Não o homem, não é o seu irmão. A nossa luta não é o quê? Não é contra a carne e contra a sangue. Na minha casa, que me fala que me persegue é meu irmão. É brincadeira? A minha própria filha me persegue. O meu próprio filho me persegue. Não é eles. Não, é o quê? Infelizmente, é o mal. Porque quando a pessoa dá lugar ao mal, o mal o quê? O mal, ele aproveita por daí não desperdiça. Então, quer dizer, mas essa o quê? Essa perseguição vai ter o quê? O fim. E o melhor de tudo, que aqueles que perseguem vão ser o quê? Vão ser convertidos, serão o quê? Libertos, transformados. Tudo isso faz parte do plano de Deus. O que temos que fazer é suportar. O que nós temos que fazer é o quê? Permanecer firmes, o quê? Confiando em Deus. Não podemos parar, não podemos desistir, não podemos retroceder, não podemos recuar, não podemos desanimar, não que podemos parar de maneira alguma, porque Saulo, que ele virou o apóstolo Paulo, e o que? Um dos grandes apóstolos. Então é isso que Deus faz. Então o que? Não podemos desanimar, não podemos desistir, não podemos, na verdade, o que? Deixar o que? De carregar a cruz, porque o preço vale o que? Vale a pena. Já pensou? Carregar a cruz até o final, da tua família, para cá ser liberta, vai valer a pena ou não vai valer a pena? Por quê? Porque Saulo, ele o quê? Aquele que perseguia, ele o quê? Pregou a palavra. Eu não vou ler não, mas só o título aqui, versículo 20, eu não vou ler não, só o título. Saulo prega o quê? Em Damasco. Então no 9, ele o quê? Ele foi caminho de Damasco para poder o quê? Matar quem? O discípulo. Mas depois que Jesus apareceu para ele, no versículo 20 fala, aqui no título, Saulo prega o quê? Em Damasco. Então,
aquele que era perseguidor virou o quê? Pregador do Evangelho, o quê? Do Senhor Jesus. E tu acha que Deus não pode fazer isso na tua família, tua casa, né? Tu acha que Deus não pode pegar alguém da tua família, tua casa e fazer o quê? Uma pessoa para o quê? Anunciar a sua palavra? Por que não? A nossos olhos pode ser possível. A nossos olhos depende, não tem jeito, não tem solução, depende, aos olhos que está lá fora. Mas para Deus nada é impossível. Então aquele que era perseguidor virou o quê? Pregador. E mais Deus tem alguém nessa família e no trabalho dela é falar a palavra. Na sua rua, na casa de todos os vizinhos que moram na rua dela ali, em porta falando a palavra. É pessoal. A pessoa for no hospital, fala a palavra. For na padaria, fala a palavra. For no supermercado, fala a sua palavra. E isso é possível para quem? Somente para quem crê. Porque aquele que era perseguidor virou o quê? Pregador. E também foi perseguido. Paulo ele o que? Se escapou da o quê? Da perseguição. Então é isso que Deus o quê? Que Deus faz. Porque Saulo, né, no 9 aqui, no 9 primeiro, Saulo, respirando, ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso que achasse alguns que eram o quê? Do caminho, eu serve ser maior, porque que é o caminho? Jesus, porque o ser maior é do caminho, assim homens como mulheres, os deuses levassem presos para o quê? Jerusalém. Então, Saulo estava determinado. Se achasse alguém do caminho, né? Em Damasco, que era o quê? Que era para ser o quê? Para ser levado aonde? Preso para o quê? Jerusalém. Para ser o quê? Para serem torturados o quê? E mortos. E isso não aconteceu com ele. Quando ele e Silas estavam o quê? Estavam sobre a cidade e quer dizer, ele se dignou e no nome de Jesus libertou aquela jovem e o quê? Não foram presos, né? Não foram algemados. Então o que ele plantou, ele também colheu. Igreja, o que era perseguidor virou o quê? Virou pregador o quê? Do Evangelho do Senhor Jesus, virou apóstolo. Então somente para fazer isso aqui é Deus. Não podemos parar porque alguém falou que não tem jeito. Esse vício não sai mais, esse vício não tem jeito, essa dor de cabeça que você está tendo não vai passar mais, só quando você morrer que vai passar. Não, o quê? Não deixe isso estar no teu coração. Não deixe isso o quê? Não deixe isso desanimar a tua fé. Não deixe isso o quê? Não deixe isso matar a sua esperança. Não deixe. Porque Deus tem o quê? Deus tem poder e Ele vai o quê? Ele vai fazer. Porque o que era perseguidor virou pregador. Aquele que perseguia, aquele que matava, não é isso? Virou o quê? Virou pregador, o que? Da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem pode fazer isso somente quem? Somente é Deus. Certamente Ele vai fazer o quê? Na nossa casa e na nossa o quê? Nossa família. A nossa parte é crer, é esperar, confiar em quem? Confiar em Deus. E não se esqueça, aquele que persegue Jesus ao quê? Vai de conta até eles. Jesus falou o quê? Chega. Vou dar o quê? Basta. Quem és tu, Senhor? Eu sou quem você está perseguindo. Mas como estou perseguindo? Eu estou perseguindo meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo. Pois é, mas você está perseguindo a mim, porque são o quê? São meus discípulos. Aí ele fala o quê? Jesus vai frear. Chega, tá bom. Ok? O que eu vou fazer agora? Vou mudar a tua vida agora. E agora você não tinha coragem de perseguir, então você vai pregar a minha palavra e vai o que com isso? Também vai ser perseguido também o quê? Por amor à minha palavra, ao meu quê? Ao meu evangelho. Igreja, não podemos desistir, porque os últimos serão o quê?
serão os primeiros. Enquanto a vida, a esperança. Os últimos serão os primeiros. Jesus, as portas estão voltando, mas enquanto a vida, a esperança. Só podemos buscar e lutar quando a pessoa o quê? Não está mais sobre o quê? Sobre o nosso meio, sobre a terra. Enquanto está vivo, respirando, a esperança e o quê? Confiar em Deus para que venham ser o quê? Libertos, o quê? Transformados. Igreja, observe, porque era perseguidor e virou o quê? Pregador da palavra de Deus. Então isso vai o quê? Isso vai acontecer se não o quê? Creio na palavra de quem? Na palavra do nosso Deus. Em sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Meu Pai, se nós temos, se nós temos a certeza, convicção nesta noite, o Teu Espírito falou. O Teu Espírito falou que aquele que nos persegue, como apóstolo, como Saulo, né, que veio apóstolo, ele perseguiu os discípulos, virou pregador da Tua palavra. E isso também pode acontecer. O Senhor não mudou, o Senhor não envelheceu, o Senhor não se enfraqueceu, não. Mas o Senhor, Pai, o Senhor pode fazer todas as coisas, principalmente o impossível, aquilo que não existe. O Senhor tem poder para trazer a existência. E nós temos nossa família, a nossa casa vai ser liberta, transformada pelo Senhor. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Glória